Abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Uma das designações que a Bíblia usa para falar do Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Ela menciona que este Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Atos, no capítulo 20, versos 24, quando está pregando aos pastores da cidade de Éfeso. Ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, o anúncio de coisas boas. E o apóstolo diz que estas boas notícias que ele pregava, que ele havia dedicado a sua vida para pregar, que ele considerava o serviço, isto é, o ministério que ele havia recebido do Senhor, a missão que ele havia recebido do Senhor. E, inclusive, ele dizia que a vida dele só tinha valor se ele completasse este serviço, se ele completasse esta missão. E este serviço era testemunhar, era apregoar estas boas notícias que falam da graça de Deus. A graça de Deus se refere ao favor imerecido de Deus. Aquela ação de Deus agindo em prol de pessoas que não merecem e não têm como retribuir. Temos meditado nos últimos programas sobre esta graça. Esta graça fala da motivação de Deus. O que motivou, o que moveu Deus a agir em favor de nós, não foi nada em nós mesmos, mas foi nele, na sua graça. Essa graça o levou a agir para nos salvar. Somos salvos pela graça de Deus. Esse Evangelho conta desta salvação. Por isso é o Evangelho da graça de Deus. Esta graça nos livra da condenação do pecado. Nós fomos justificados não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua graça, como diz Tito, capítulo 3, versos 5 a 7. Foi esta graça que levou Deus a enviar Jesus e morrer na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. Foi por graça. Foi a graça que levou Deus a nos escolher antes da fundação do mundo, que levou Deus também a nos chamar no tempo da nossa existência. Foi esta graça que levou Deus a nos perdoar, a fazer com que todo o nosso pecado fosse colocado na cruz de Cristo, e assim nós pudéssemos ter a eterna consolação e esperança. É esta graça que vence o poder que o pecado tem em nossas vidas, que nos concede a capacidade e nos ativa para o serviço de Deus. É a graça, então, que nos dá a fé para receber a própria graça. É a graça que nos fortalece. Toda a vida cristã é pela graça. E toda a vida cristã fala do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Também em Atos, capítulo 14, verso 3, o apóstolo Paulo, ou melhor, Lucas, nos conta de Paulo e Barnabé pregando na cidade de Icônio e diz: e demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Sim, foi a palavra da graça que era anunciada por Paulo e Barnabé. O Evangelho tem que ser esta palavra da graça.
Esta palavra que proclama que o homem é incapaz, que o ser humano é incapaz de realizar sua própria salvação, de conquistar o seu próprio perdão, de fazer algo que venha mover o amor de Deus em favor dele. É esta palavra da graça, este evangelho que proclama que nós, eu e você, somos pecadores. Nos afastamos de Deus com a nossa desobediência e com o nosso pecado. Que não há no nosso coração disposição, vontade, nem capacidade, nem anseio, nem amor por Deus. Amamos a nós mesmos, amamos as coisas desta vida, as coisas deste mundo. É isto que nós amamos. Mas não amamos a Deus, não amamos o céu, não amamos a obediência, não. Amamos as coisas daqui. Não queremos nada com Deus. Este evangelho da graça traz este veredito sobre nós, que estamos perdidos e somos incapazes de nos achar. Mas a graça de Deus, Deus movido por sua graça, enviou o seu Filho para nos buscar. Enviou o seu Filho para retratar o seu amor. Enviou o seu Filho para morrer na cruz, recebendo a punição, a penalidade que os nossos pecados mereciam. Ele foi sepultado, ressuscitou, vencendo a morte por pura graça. E está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, também por graça. E enviou o seu Espírito Santo, que ilumina as nossas mentes pela graça e nos faz entender este evangelho. Quando nós nos afastamos da graça, nós também nos afastamos do evangelho. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando a graça deixa de ser proclamada, o evangelho de Cristo também não é mais pregado. O evangelho e a graça são idênticos, porque é a boa notícia, é a proclamação do ato gracioso de Deus de salvar o ser humano, movido apenas pela sua graça, pelo seu amor, e não por qualquer mérito, por qualquer obra que está no ser humano. Isso precisa ser compreendido. Nós não somos merecedores de nada que venha da parte de Deus. Nós não merecemos, não temos nenhuma obra meritória. Não há nada em nós que mova a Deus a nos amar. Somos miseráveis pecadores. Mas foi a sua graça que o levou a enviar Jesus Cristo. Foi a graça que moveu ao próprio Jesus Cristo. É a graça que move o Espírito Santo para iluminar nossas mentes. O Evangelho está fortemente, intrinsecamente ligado à graça. Tanto é que em Gálatas 5:4, Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Quando você tenta conquistar Deus com suas obras, conquistar Deus com suas ações, impressionar Deus com sua vida e com aquilo que você faz, quando você tenta justificar-se diante de Deus, ou apresentando desculpas para a sua fraqueza, ou mesmo tentando apresentar compensações pelo seu pecado, você está se desligando de Cristo. Você está caindo da graça. O Evangelho da graça proclama que tudo que nós temos
de bom está em Cristo, que todas as bênçãos estão somente em Cristo, que a nossa salvação está em Cristo, que não temos nada da parte de Deus fora de Cristo. Se formos só nós, ou através de qualquer outra pessoa, nos apresentar diante de Deus, só receberemos o seu juízo. Nós necessitamos da graça, reconhecendo que sem a graça nós ficamos na desgraça, numa vida sem graça. Precisamos reconhecer isso. Foi apenas a graça de Deus. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da graça. É a palavra da graça. Quando anunciamos que o homem pode salvar-se por si mesmo, ou que há alguma parte da salvação que é operada pelo próprio esforço humano, já não é mais evangelho. Já estamos nos desligando de Cristo. Já estamos caindo da graça. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus.